e temos o excelente pastor Henrique Vieira enquadrando os bolsominions e explicando o golpe na sessão do G Dias ontem. Vamos ver juntos aqui, gente, lá do Mídia Ninja. Vamos lá. O que aconteceu no Palácio do Planalto sem uma omissão imprópria da cúpula da Polícia Militar. General G. Dias, o senhor afirmou que o plano de operação integrada funcionou no 7 de setembro e no 1º de janeiro. O senhor confirma essa informação? Confirma, é protocolo, deputado. Muito obrigado. Tem aqui uma aspas que eu peguei de uma fala sua no depoimento lá na Câmara do DF, que diz o seguinte: perguntei a ele, no caso ao general Penteado, o porquê de o bloqueio na frente do Palácio do Planalto, que deveria ter sido feito pela PMDF, não haver sido montado. Aquele era o bloqueio do plano de operações Escudo do Planalto e tinha que ser montado. O senhor continua com esse entendimento? Sim, deputado. Ou seja, dentro do tal plano Escudo, até mesmo essa última linha de barreira perto do Palácio do Planalto ainda era responsabilidade e competência da Polícia Militar do Distrito Federal, correto? As duas primeiras, sim. Perfeito. É branca e verde. Perfeito. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou usar uma metáfora futebolística, porque eu acho que é um esporte apaixonante, paixão nacional, e acho que vai ajudar didaticamente. Vamos imaginar um campo e tem aqui um time. Ele vem avançando com a bola, senhor presidente. A primeira linha de bloqueio que ele vai encontrar são os atacantes do time adversário. Os atacantes sumiram. Daí, o time continua avançando. Vai encontrar um segundo bloqueio no jogo de futebol, que é o meio-campo. Mas os meio-campistas sumiram também. Agora a bola continua avançando com mais jogadores chegando ao gol adversário. Só resta a defesa. Os dois zagueiros e os laterais. Mas eles também sumiram. Então agora você tem o time todo com a bola na frente do goleiro. O time vai e faz o gol. E daí toda a reflexão é: nossa, como o goleiro foi incompetente. Ou seja, o raciocínio da extrema-direita é pitoresco. É absolutamente falacioso. Houve falha dentro da estrutura do GSI? No meu entendimento, sim, isso precisa ser investigado. E não vejo no senhor intencionalidade, não vejo dolo. Tem que investigar essa estrutura. Mas é importante que a sociedade brasileira entenda, e talvez a metáfora futebolística ajude, que chegaram 5.000 pessoas ali no entorno e até chegar a esse ponto tem uma omissão imprópria, dolosa, com investigações avançadas e com comandantes presos. Eu só quero dizer o seguinte: eu concordo que a responsabilidade não tem que ficar apenas na cúpula da PM. Porque a PM, até por uma hierarquia militar, não agiria de forma tão desorganizada assim, só por rebelião interna. Agora, em termos de competência e hierarquia, Secretaria de Segurança Pública. Eu continuo insistindo no nome de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, responsável por isso, vinculado diretamente ao ex-presidente Bolsonaro e a alguns generais. É importante olhar para isso. Mas tem uma outra coisa que eu refleti hoje e queria colocar para nosso questionamento coletivo. Os deputados da extrema-direita, e eu didaticamente não divido entre governo e oposição, não divido. Para mim, a linha histórica é democracia ou barbárie. Razoabilidade ou negacionismo, genocídio, terra plana, não havia vírus, fuzil na mão. Para mim, não é governo e oposição. Eu não vou repetir isso didaticamente. Porque a sociedade brasileira precisa entender que na democracia cabe diversidade, cabe conflito, perspectivas políticas distintas. Agora, extrema-direita foi o que um deputado tentou defender ali. Uma tese de golpe com 4.000 pessoas de forma superior à vontade manifesta na eleição. É bizarro, mas é isso, e tem que ser chamado de bizarro política e pedagogicamente. Mas o que eu fiquei pensando? O Palácio do Planalto foi invadido, certo? Daí vem uma teoria conspiratória que o governo Lula, democraticamente eleito, tentou dar um golpe em si mesmo. Agora, o STF também não foi depredado? O Congresso Nacional também não foi depredado?
Então, por que toda carga de desconfiança e teoria conspiratória está no sistema de defesa do Palácio do Planalto exclusivamente? Entende a minha pergunta? Sim. Porque falácia. Eles querem isentar a tentativa de golpe. Porque o Palácio do Planalto houve falha? Eu acho que houve. Mas é bom lembrar que o STF também foi invadido com facilidade, assim como o Congresso Nacional. Vão chamar o Lira? Facilitado, não. Vão chamar o Lira? Não, porque chegou muita gente e tendo a concordar com uma hipótese, que se a guarda chegasse ali para agir numa dinâmica mais truculenta, aí teria sangue. Tendo a pensar dessa forma e quero refletir sobre isso. Mas caminhando para o final, queria fazer uma pergunta para o senhor. Quem era o secretário executivo do GSI? No microfone que ajuda depois. General Penteado, correto? Correto. Nome vinculado ao general Heleno, governo anterior. Vamos lá. Quem era responsável pela Secretaria de Segurança Presidencial? General Feitosa. Que era também do governo anterior, vinculado ao general Heleno. Correto. Didático. Daí, debaixo dessa secretaria, se eu entendi bem, tem uma coordenadoria de análise de risco. Correto? Não, tem um departamento de segurança, o coronel Vanderly. Vanderly, que era de qual momento? Ele chegou no início do governo do presidente Lula. Perfeito. Final do governo passado, início do presidente Lula, eu acho que 2 meses. Perfeito. E a segurança de instalações? Governo passado. Perfeito. E a segurança de planejamento e doutrina, anotei certo? Governo passado. Governo passado. Avaliação de risco também. Sim. Aqui tem 2 nomes, Jader Silva e Alexandre Santos de Amorim. Estavam onde nessa estrutura? Avaliação de risco, o Amorim era o chefe e o Jader era subordinado. Então, na avaliação de risco tem esses 2 nomes. Sim. Eles eram vinculados ao governo passado? Sim. Certo. Na sindicância do GSI, eles foram afastados, inclusive. Sim. Onde eu Bom quero dia, chegar? gente. A senadora Vamos bater 50 Elisiane, na likes. minha compreensão, de forma brilhante, ela mostrou ali no início que tem um padrão, vê se eu entendi corretamente, senadora, tem um padrão nas passagens de governo em que demora um tempo mesmo, especialmente no GSI, dada a sua especificidade, para ver a troca. Então, o que aconteceu esse ano não foi uma anomalia, eu entendi corretamente? De Lula para Dilma, Dilma para Lula, Temer para Bolsonaro, Bolsonaro para Lula. Ou seja, não há um comportamento anômalo ou atípico do G. Dias. Há um padrão repetido há muito tempo. Virem Mas membros, sabe o gente. que eu acho que foi o grande problema? O governo anterior, que ficou com nomes dentro da estrutura do GSI, Secretaria Executiva, Coordenação de Risco, Secretaria da Presidência, Segurança da Presidência, nomes ligados ao governo anterior. Até aí, se você pega as outras transições, vida que segue, não é? Mas não é normal. É onde eu quero chegar. O governo Bolsonaro não está dentro da normalidade democrática. Então, essa transição que sempre aconteceu com uma demora, daí vai sair o nome, vai entrar outro. Tem um problema aí. Quem entregou o governo não entregou a faixa, certo? Não é uma lógica política confiável, legítima, normal dentro da democracia. Era extrema-direita, gente. Extrema-direita com características neofascistas, autoritárias, arbitrárias, violentas, bélicas, e é o que tudo demonstra, corruptas e moralmente falidas. Então, essa transição deu ruim dessa vez, porque não é uma transição normal de um governo democrático para um governo democrático. Senhor G. Dias, na minha opinião, precisamos aperfeiçoar e muito o sistema de segurança. Até bem pouco tempo atrás, inclusive, seguranças do Lula ainda foram identificados como vinculados ao governo passado. Tem muita coisa a acertar. Não vejo dolo, acho que a investigação tem que avançar, mas fico com a metáfora futebolística. Vem avançando, vem avançando, vem avançando, chega na frente do goleiro 11 jogadores e fazem o gol. E toda uma tese. Onde foi que o goleiro errou?
Nós precisamos ir na cúpula da PM, ligada a Anderson Torres, ligada a Bolsonaro e, na minha opinião, a alguns generais que queriam que isso acontecesse. E não é por vingança, não é por revanche, é por reparação histórica e por democracia. É isso, né, meus queridos? É isso aí. Muito boa explanação do nosso querido pastor Henrique Vieira, um dos melhores parlamentares que o PSOL elegeu nos últimos dias.